E aí, gente, que bom encontrar você aqui novamente e espero que você esteja buscando sabedoria. Ao longo das semanas, a gente tem compartilhado sobre como viver essa nova fase pós-pandemia e a gente precisa, de fato, de algo que venha de Deus, que venha do alto e nos ajude a nos portarmos como pessoas que querem viver de forma diferente, em meio a uma sociedade pluralista, consumista, em meio a uma sociedade polarizada e que precisa de pessoas sábias, de pessoas que encontraram algo que vai marcar definitivamente a sua geração por meio de uma postura totalmente diferente. Afinal de contas, você constrói a cultura e a sua vida vai fazer diferença onde você for. A gente precisa dessa sabedoria do alto. Por isso que, antes de nós necessariamente começarmos o nosso compartilhamento da palavra de Deus no dia de hoje, eu queria orar com você. Vamos fazer isso? Pai, o Senhor é sábio. A tua sabedoria é insondável. Criador dos céus e da terra, que faz o simples ser tão complexo, tão profundo, tão surpreendente. A tua criação, ó Deus, manifesta a tua sabedoria. A tua sabedoria é alegre e bela. E nós queremos tê-la, Senhor. A tua palavra diz que todo aquele que precisa de sabedoria, peça a Deus que dá generosamente. Nos dá sabedoria, guia as nossas vidas, nos ajuda nesse tempo, Pai. Em nome de Jesus, nos abençoa. Que a tua palavra, Deus, seja como uma flecha que perfure, ó Deus, o nosso coração e faça com que a gente seja de fato transformado, Senhor, por aquilo que o teu Espírito Santo deseja fazer hoje em nós. Em nome de Jesus. Amém. O que é ter sabedoria? No livro de Provérbios, ter sabedoria é procurar por deleite. É procurar por alegria, é procurar por satisfação, por felicidade. Diz o texto no verso 13 do capítulo 24. Meu filho, coma mel porque é saudável, e o favo porque é doce ao seu paladar. Tem conselho melhor do que esse? Principalmente para aquelas pessoas que gostam, depois da refeição, pegar uma sobremesa. É muito bom, mas Provérbios também diz assim, cuidado com muito mel faz mal. Mas, por outro lado, é um chamado e uma vocação a nós termos sim uma cultura de gratidão, ao invés de uma cultura de murmuração. É uma vocação em meio a tantas e tantas dificuldades, sofrimentos, dores que nós enfrentamos, percebermos que a graça de Deus, o amor de Deus, o presente de Deus, que a vida em si tem tantas coisas boas para a gente experimentar. Não é por acaso que os filósofos gregos colocavam como propósito da vida a felicidade. Mas isso é tão óbvio. Nós buscamos a felicidade o tempo inteiro. É a busca do trabalhador, é a busca do artista, é a busca daqueles que são mais sensíveis, é a busca até mesmo daqueles que se apropriam do vício para de alguma maneira fugir da realidade de dor e sofrimento que a gente enfrenta. Todo mundo está, de alguma forma, procurando felicidade. Se para os gregos a felicidade estava na virtude, e você tem um caráter ético, em você preservar valores necessários para que a sua humanidade seja manifestada de uma maneira bela, boa, agradável, ou até mesmo no cumprimento da missão, porque alguns imaginavam que a partir do momento que você cumpria a sua missão, você sim estava dando para você uma parte daquilo que é necessário para a existência, ou seja, você estava se apropriando dessa felicidade, dessa alegria a partir do cumprimento da sua missão, como os heróis faziam na Grécia Antiga, por exemplo. Felicidade é o tema que abarca
há tantas e tantas discussões. E, obviamente, os livros que falam sobre felicidade são tão vendidos. Não é por acaso que o livro do Pondé, do Karnal e do Cortella sobre felicidade se tornou um dos mais vendidos no ano que foi lançado. E suas discussões sobre isso se tornaram as mais visualizadas e mais comentadas, por exemplo, no Twitter. A gente está procurando por felicidade. E Salomão aqui, recebendo essa sabedoria que vem do alto, essa dádiva de Deus, aquilo que é sobrenatural, ele diz: ser feliz é você ter satisfação naquilo que você faz. Coma mel. Coma do fado de mel, porque ele traz prazer ao seu paladar. Então, ser feliz é buscar uma vida de alegria, de felicidade, de prazer, de deleite. Procura isso. No entanto, vale a pena considerar o seguinte, que para aqueles que não vivem a realidade do Deus Criador, não existe um ponto de referência onde a gente possa se apropriar de uma felicidade plena. Parece-me que a felicidade sem Deus é uma felicidade muito passageira, é uma felicidade muito pontual, é uma felicidade onde não tem um horizonte real. Porque, afinal de contas, a gente caminha para a extinção se Deus não existir. Afinal de contas, a gente caminha para uma vida de angústia, de sofrimento. O futuro que nos espera não é um futuro tão bom. A gente vai lutar contra dores, a gente vai lutar contra doenças, a gente vai lutar contra a morte, se Deus não existe. Se Deus não existe, então a gente vai entrar nesse ciclo desesperador que é viver, é angustiante. Salomão, ele fala de deleite porque ele tinha Deus. Ele tinha aquele que era eterno. Por isso que no verso 14 ele vai dizer assim: saiba que assim é a sabedoria para a sua alma. Se você encontrar, haverá um futuro. E a sua esperança não será frustrada. Sabedoria. Haverá um futuro. Sua esperança não vai ser frustrada, porque afinal de contas, a gente sabe que o tema de toda a Escritura aponta para um futuro deleitoso, maravilhoso. Tanto é que o final de Apocalipse mostra um grande banquete que Deus preparou para pessoas de todas as tribos, línguas e nações. É uma grande festa, como se fosse uma festa de casamento, que ele chama de bodas do Cordeiro. Então, as bodas do Cordeiro, essa festa de casamento, manifesta o propósito final da existência humana. Essa alegria real. Então imagina a culinária de todas as nações sendo ali experimentada, uma grande festa. Tanta beleza, imagina bandeiras coloridas, imagina os sons, a música, de todos os ritmos, de todas as raças. Imagina a beleza ali expressa. Esse é o futuro e esse é o final daquilo que nos espera, porque afinal de contas, se Deus existe, existe um futuro. Se Deus existe, há esperança. Se Deus existe, a palavra final vai ser da felicidade. Porém, se nós limitamos a felicidade apenas a essa existência, desculpe falar, a realidade é pessimista. A realidade é terrível. E ser feliz é matar a razão. Ser feliz é você negar o fato de que é muito pouco aquilo que a vida apresenta. Entende? Porém, na realidade de Deus, a razão salta de alegria olhando para esse Deus que prometeu fazer algo e está cumprindo nessa existência. A gente precisa dessa referência. A gente precisa dessa sabedoria do alto, a gente precisa da realidade de Deus para efetivamente vivermos o deleite, a alegria, a felicidade, o prazer. Não é por acaso que Salomão vai falar em Eclesiastes para nós buscarmos prazer, para nós
a buscarmos nos alegrar nas oportunidades que nós temos de viver essa alegria e esse deleite. Não é uma alegria passageira, mas é uma alegria que aponta para uma alegria maior que virá. Que é a alegria do reino de Deus que vai tomar conta de todas as coisas. Deus é um Deus alegre. Deus é um Deus otimista. Esse Deus intervém na história. E se você acha assim muito distante isso, eu quero fazer o desafio a você de confiar completamente à realidade de Deus. Por quê? Porque Ele intervém mesmo, Ele faz mesmo. Milagres acontecem, os milagres acontecem apontando para o final de felicidade. Afinal de contas, quem usufrui de um milagre é a pessoa mais feliz do mundo. Ver paralítico andar, ver cego ver, ver surdo ouvir, é maravilhoso. Imagina para o cego ou para o surdo que ouviu, para o paralítico que andou. Isso aponta para essa realidade final, essa realidade onde a dor não vai mais existir e nós usufruiremos de toda a potencialidade humana que foi predestinada desde antes da fundação do mundo para que nós pudéssemos viver. O destino do homem é o deleite, o destino do homem é a felicidade, esse é o nosso chamado. Por isso que o ministério de Jesus era o ministério da alegria. Por isso que o ministério do Espírito Santo é o ministério da alegria. Alegria no Espírito Santo significa que o reino chegou. Porque nessa existência, sem a realidade de Deus, não há como haver esperança. Não há como haver, de fato, felicidade. Tudo é engano. Tudo é mentira, tudo é ilusão. Mas se Deus existe, aí sim, a realidade ganha cores reais. Tudo muda. E é interessante a gente pensar sobre isso. Por quê? Porque Deus, Ele criou todas as coisas para satisfação. Quando nós olhamos para o livro de Gênesis, capítulo 1, nós vemos Deus dizendo em grande satisfação. Imagina um escultor ou um pintor que, ao acabar a sua pintura, a sua escultura, ele simplesmente declara: uau, que maravilha! Foi essa a declaração de Deus. Muito bom. A gente está falando do ser auto-inspirativo, que não precisa de nada para se inspirar. Nós precisamos da natureza, nós precisamos o olhar para fora. Deus em si mesmo é o único criativo. Preste atenção nisso, isso é muito interessante. E Ele, em sua grandeza, em sua criação, Ele se deleita. E Ele fala muito bom, muito bom. Porque Ele cria o homem e entrega para esse homem todas essas coisas que existem na realidade com a finalidade, usufrua disso, se deleite nisso. Tenha felicidade nessa vida que eu estou dando para você. Esse é o desejo de Deus, esse é o presente de Deus. Provérbios, capítulo 8, verso 30 e 31 diz assim: eu estava com ele e era o seu arquiteto. Dia após dia eu era a sua alegria, divertindo-me o tempo todo em sua presença, divertindo-me no seu mundo habitável e achando alegria junto aos filhos dos homens. É Deus. Deus dançando de alegria por causa do seu mundo habitável, a sabedoria de Deus se manifestando e se deleitando por ter generosamente dado todas as coisas aos homens e os homens usufruindo disso em alegria e felicidade. Esse é o deleite de Deus. O deleite de Deus é que nós tenhamos deleite naquilo que Ele nos deu, porque o coração de Deus é tão generoso. Deus se alegra com tudo que Ele criou. Deus se alegra com futebol, Deus se alegra com samba, Deus se alegra com karatê. Deus se alegra com jazz, Deus se alegra com rock, Deus se alegra com as músicas de louvor e adoração a Ele. Obviamente, o pecado estragou tudo, o mal estragou tudo,
A ambição humana de querer matar Deus e tomar o lugar de Deus, ouvir o diabo, estragou todas as coisas, mas não a criação de Deus. A criação de Deus permanece e ainda nos serve para bem, para graça, para bênção, para alegria. Porque foi Ele que fez. Criador de todos os ritmos, criador de todos os instrumentos, criador de toda a poesia, inspirador dos homens. Esse é o Deus que se deleita em nós, que se deleita na humanidade que Ele criou. Isso é maravilhoso e nos convida a nos deleitarmos nele. E como nós, então, poderemos viver esse deleite? É aquilo que a teologia chama de mandato criacional. Você quer viver esse deleite, esse prazer, essa alegria em tudo que você faz? Foque em 3 coisas. Primeiro, na base, a realidade de Deus, o amor a Deus. É o seu chamado de comunhão com Deus. O homem foi criado para se relacionar com o Criador de todas as coisas. O homem foi criado para a visitação de Deus no final da tarde, para ouvir Deus. O homem foi criado para experimentar de Deus. O homem foi criado para se relacionar com Deus. Deus como referência final dessa humanidade criada. E Ele como referência final dessa humanidade criada nos faz viver a sua semelhança e nos faz ter o fator orientador para que a gente não estrague tudo. Porque Ele é o supremo bem, não apenas o supremo bem de uma maneira puramente impessoal. Ele é pessoa, Ele é vivo. É bom estar com Ele. E nós fomos chamados para estar com Ele. E para estar com Ele a gente precisa adorar a Deus. A gente precisa usufruir de Deus. A gente precisa vir aos cultos dominicalmente, em comunidade, como Ele mesmo estabeleceu. O dia de descanso, o dia 7º, onde a gente separa, é esse dia para dizer, Senhor, tudo o Senhor nos deu. E como é bom usufruir disso que o Senhor nos deu. Nós te agradecemos. É um momento que nós adoramos ao Senhor. E ao mesmo tempo é um momento onde nós apontamos para o mundo o que significa viver a nossa humanidade. E viver a humanidade é se prostrar diante de Deus, do Deus Criador. Se nós não nos prostramos diante do Deus Criador, a gente vai se prostrar diante de outra coisa. A gente vai fazer da nossa liturgia a saidinha para a balada, porque a gente precisa de Deus, mas a gente vai lá na balada. Porque a gente não tem Deus, a gente quer substituir Deus. Entende? Nada contra ir na balada, não tem problema nenhum. O problema é quando você faz de Deus a balada. Quando você faz de Deus o cigarro. Quando você faz de Deus a bebida. Quando você faz de Deus qualquer estrutura que não pode ser Deus sobre você. E o homem está acostumado a criar deuses para si, a criar ídolos para si, a criar movimentos de satisfação fora da realidade de Deus. Aí se perde, para não falar outra palavra. Aí, cara, aí tá difícil. Mas o nosso deleite está no Senhor. O Salmo 84 vai dizer assim: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos teus átrios. O pardal encontrou casa, a andorinha, ninho para si. Eu encontrei os teus altares. Lá a gente encontra segurança, lá a gente encontra felicidade, lá a gente encontra alegria e deleite. É na presença de Deus. Esse encontro inefável, esse encontro que as palavras não nos são suficientes para dizermos o quanto é bom estarmos com o Senhor. É ali. O texto do Salmo 84 ainda mostra que nesse encontro com Deus nós somos fortalecidos. Nesse encontro com Deus, a saciação da sede que nós temos. Nesse encontro com Deus, nós encontramos a felicidade. Você foi chamado para se relacionar com Ele. Você foi chamado para ter Deus como fator orientador final da sua vida. E não apenas isso, mas para caminhar com o Senhor.
para se apropriar da realidade dele, para amar a ele sobre todas as coisas. Se eu tiro Deus da equação, acabou. Felicidade não tem. Felicidade não é possível. É impossível. E só existe um Deus que traz felicidade. Sim, só existe um Deus que traz felicidade. É o Deus que a Bíblia judaico-cristã apresenta. O Deus único, Criador do universo. Qualquer outro Deus não se assemelha a ele. Qualquer outro Deus é pequeno demais diante do Criador de todas as coisas. Qualquer outro Deus que a humanidade criou, das grandes religiões, não se assemelha ao Deus da Bíblia. Ele é único. Pesquisa, estuda, vai a fundo. Leva até as últimas consequências o pensamento religioso que se apresenta aí fora. Em qualquer uma religião. Não se compara. Não se compara. É limitado demais. Por isso eu convido você a se apropriar dessa realidade de Deus. Por isso eu convido você a se apropriar do Deus Criador de todas as coisas. Esse é o meu convite para você. Primeiro mandato criacional, ou seja, a condição sine qua non, sem a qual não nós vivemos a nossa humanidade, se relacionar com Deus. Segundo, Deus nos criou para o trabalho. Trabalhar é bom, trabalhar é uma bênção. Cumprir a nossa vocação é especial demais. Enquanto você trabalha, você abençoa o mundo e usufrui desse mundo que Deus deixou para que você usufruísse. O problema no mundo hoje é o consumismo. O problema no mundo hoje são as ambições. O problema no mundo hoje é que nós não trabalhamos cooperativamente, mas nós fazemos do nosso trabalho uma competição. É a competitividade humana, sem Deus, para sobrevivência. Isso destrói tudo. Isso deturpa tudo. Isso atira o prazer que nós temos no nosso trabalho. Mas todo trabalho é digno. Todo trabalho é digno. Desde o gari ao médico. Todo trabalho é digno. Certa feita eu estava estacionado no carro e vendo os garis varrendo a rua e cá entre nós com muita alegria. Eu falei, que bom. Quem iria cuidar das nossas ruas? É digno. Cada pessoa tem a sua vocação. Cada pessoa tem seu dom e talento. Alguns para o serviço pesado, outros para a intelectualidade, outros para a arte. Todo trabalho é digno. E em trabalhar há deleite e alegria. É um presente de Deus, é um dom que Deus nos entregou. O trabalho, por isso que a Revolução Protestante fez com que a economia ganhasse novos ares a partir do momento que disse que o trabalho não é uma maldição de Deus. Os gregos não pegavam no trabalho pesado porque para eles o exercício filosófico era mais digno. Aí não surgiu a ciência moderna, por exemplo, porque precisava de experimentação, o trabalho pesado. A Idade Média e o catolicismo asseveravam que o trabalho foi uma maldição dada ao homem pós-queda. Do suor do teu rosto comerás. Mas a Bíblia diz que você não iria ter mais aquela satisfação que deveria ter por causa do pecado. E é fato. Não de que o trabalho era uma maldição, pelo contrário. Aí vem João Calvino, vem Lutero, dizendo assim, não, Deus nos deu uma vocação e um trabalho para nós abençoarmos o mundo. Isso é maravilhoso. Nós fomos chamados para abençoar todos os povos à medida que nós trabalhamos. Obviamente, à medida que nós pregamos o Evangelho também. Nós fomos chamados a abençoar a pessoa que está do nosso lado através do nosso trabalho, através do nosso suor, através do nosso esforço. Então, não há alegria se não há trabalho. É condição sine qua non, sem a qual nós não somos humanos, verdadeiramente humanos, criados à imagem de Deus. Deus é um Deus trabalhador. Jesus falou, meu Pai trabalha e trabalha até agora. Então, se nós temos Deus como referência, a gente precisa necessariamente ousar em fazer algo que Deus nos entregou nessa vida.
Saia do seu lugar. Quer ter satisfação? Trabalha. Trabalha bem, trabalha com alegria. Levanta de manhã com aquela disposição para dar o seu melhor naquilo que você faz. Sendo justo ou injusto aquilo que você tem recebido. Dá o seu melhor, Deus vai te honrar. Fomos criados para essa vocação. E por fim, Deus nos criou para os relacionamentos. Deus nos criou para o amor de um para com o outro. É interessante que uma pesquisa feita pela Universidade de Harvard, o setor de psiquiatria, pesquisou durante 75 anos qual era o segredo da felicidade. E depois de 75 anos de ter acompanhado a vida de tantas pessoas, inclusive um presidente fez parte dessa pesquisa, é uma criança, cresceu e se torna presidente, eles não falam quem é, obviamente. Eles chegaram a uma conclusão de que ser feliz é ter relacionamento saudável. E relacionamento saudável só é possível a partir do amor. Se você ama, você dá o melhor para aquela pessoa a qual você ama. Se você ama, você se entrega para aquela pessoa a qual você ama. Se você ama, você perdoa. E não há como haver bons relacionamentos se não houver perdão dentro de um mundo imperfeito, onde nós somos imperfeitos, onde nós erramos, onde nós falamos aquilo que nós não deveríamos falar, onde nós não acertamos o alvo o tempo inteiro. A gente precisa de graça, de perdão. A graça muda tudo, a graça dá cartas de recomeço. Você quer ser feliz? Perdoe. Volte a se relacionar bem com as pessoas ao seu redor, com os seus familiares. Volte a se relacionar bem com aqueles que um dia foram seus amigos. Perdoe. Seja uma pessoa de boa, com o coração curado, sem mágoa na alma. Ah, gente, esse é o nosso chamado. O chamado para abençoarmos uns aos outros em amor. Será que a gente não viveria com deleite vivendo sob essas três dimensões? Onde tem como base o relacionamento com Deus, esse Deus que ama, que nos ensina a amar o nosso trabalho, nos ensina a amar a nossa casa, que é o universo, que é o mundo, nos ensina a amar as pessoas, a perdoar, a lutar por elas, porque fomos chamados para abençoá-las. Desde a nossa casa aos nossos inimigos, como fala Jesus. Jesus é lindo, é tremendo. Jesus, ele viveu isso de maneira intensa. Exercia o seu trabalho de uma maneira genial. As palavras de Jesus mudaram o mundo. Amava as pessoas com intensidade, a ponto de se entregar por elas, morrer na cruz por elas. E ele vivia um relacionamento de amor com o Pai, jamais vivido por nenhum homem. Amando o Pai, amando a missão que o Pai o entregou até o fim. A gente aprende com Jesus. E é interessante que no decorrer das Escrituras a gente vê esse chamado a perseverarmos para usufruirmos da Canaã celestial. Esse chamado a perseverarmos e continuarmos fazendo tudo para a glória de Deus. É interessante que a Bíblia sempre nos desafia a não vivermos com murmuração, nem com contendas, mas com gratidão e alegria. Quer ser sábio em meio a essa nova fase que nós vivemos como humanidade? Deleite-se em tudo que você faz. Coma mel. Saboreie do favo de mel. Tenha deleite nessa vida. Se apropriando dos princípios que a sabedoria divina deixou para que você pudesse viver, que foi vivida pelo nosso Jesus.
Esse é o convite para que você possa viver os próximos dias cheio de alegria no coração, satisfação na alma, deleite em toda a realidade que Deus criou e principalmente no encontro com a glória de Deus. Que a graça do nosso Senhor Jesus, que o amor de Deus nosso Pai, que a vida, a alegria e o poder do Espírito Santo seja sobre você hoje e sempre. Amém? Que Deus te abençoe. Te vejo no próximo programa. O que o mundo mais precisa hoje é de amor. Uma das coisas que tornam esse amor efetivo e transformador é a generosidade. E imagina quando essa generosidade é transformada em educação. Aí ela se torna ainda mais bela, porque traz consigo esperança. Por isso nós da comunidade Mosaico estamos sempre trabalhando e buscando caminhos para levar a crianças, jovens e adolescentes em situação de vulnerabilidade oportunidades de transformação através da educação. E é com muita alegria e gratidão que eu tenho o privilégio de falar para vocês sobre o programa Logos School. Uma parceria da nossa comunidade com a ONG Ânima, organização não governamental sem fins lucrativos e referência em assistência social desde 2006. Esse programa tem como objetivo ajudar crianças e adolescentes carentes no desenvolvimento de suas habilidades através do aprendizado da língua inglesa. É isso mesmo, elas serão bilíngues. Ferramenta essencial nos dias de hoje, sobretudo no mundo cada vez mais tecnológico e globalizado. Em Recife, por exemplo, crianças da comunidade Parque dos Milagres já deram um start no programa e estão aprendendo inglês pelo aplicativo da GLAD International Education, com acompanhamento diário e encontros semanais com os nossos voluntários. Todas elas receberão certificado do curso a cada etapa concluída, desde o básico até o TOEFL. Que demais isso! Desse jeito, elas poderão desenvolver seus talentos e romper fronteiras para o conhecimento e transformação de suas vidas e comunidades. E que tal fazer a diferença na vida de uma dessas crianças e adolescentes? Funciona assim. Você adota um ou mais alunos, contribuindo com R$ 25,00 por mês para cada criança de até 11 anos de idade. E R$ 50,00 por mês para adolescentes a partir dos 12 anos de idade. Hey, are you with me? Let's go! E eu acho que eu tô precisando de umas aulas de inglês com a nossa turminha, hein?